Com a palavra, o excelentíssimo juiz federal substituto, Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito à Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina. Faço esse agradecimento na pessoa do desembargador Thompson Flores. E, sem mais delongas, anuncio essa conferência, a apresentação do Comitê de Combate ao Sequestro Internacional de Crianças, e que será proferida tanto pelo desembargador federal Jorge Antônio Mauric, cujo currículo faço uma breve leitura, desembargador federal do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, 2004-2006, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2007-2009, atuou como advogado até 1987, quando assumiu como juiz de direito no Estado de Santa Catarina, além de ser membro fundador do nosso IJUF, que antecedeu a AJUFESC. E também passo uma breve leitura do currículo do Dr. Francisco Jorge Lima Bezerra, que é o seguinte: internacionalista, especialista em gestão de negócios, membro do Conselho Nacional de Juventude, da Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, secretário executivo do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, presidente da Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças e coordenador geral da Autoridade Central Administrativa Federal. Entre 2009 e 2012, foi assessor técnico da Autoridade Central Administrativa Federal e assessor internacional e chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também foi representante do Brasil no Conselho Diretor do Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente, na Comissão Permanente Linha Sur da Reunião das Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Estados Associados. Sem mais delongas, passo a palavra ao desembargador federal Jorge Antônio Mauric. Boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui em Florianópolis, onde durante muito tempo fui juiz, onde efetivamente, além de ter sido juiz, fui muito feliz. Fiz grandes amigos entre juízes, funcionários, e que Florianópolis é uma cidade muito atípica, porque, primeiro, ela é muito calorosa, recebe muito bem todos, e tem um mar maravilhoso, até já que é permitido devagar quando a gente está falando. Eu me recordo que quando eu fazia concurso para juiz de direito, faltava a prova oral, e a gente ficava fechado numa sala na biblioteca do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, naquela agonia, vão me chamar, o que vão perguntar, etc. e tal. Aí eu olhei pela janela e tinha alguém navegando com um barco à vela no mar em frente ao tribunal, e aquilo efetivamente me acalmou tremendamente, como quem diz: olha, se eu não for bem, isso não vai fazer a menor diferença para quem está lá andando de barco, e quem sabe, então, eu desista da ideia de ser juiz e vá aproveitar mais os esportes náuticos. E esta característica de ser uma cidade acolhedora, muito lúdica, é que Florianópolis tem, e eu acho que é um grande diferencial no país, sem o estresse de Brasília ou São Paulo, e sem a extrema violência do Rio de Janeiro, por exemplo, e sem as cores vermelhas que tão entristecem o estado do Rio Grande do Sul. Mas, claro que Florianópolis tem uma mancha, que é hoje um time que se diz que é daqui, não é do interior, e que ocupa o último lugar no Campeonato Brasileiro. Mas, tirando esses pequenos problemas, Florianópolis é excelente, e aqui todo mundo tem um prazer muito intenso de viver e de trabalhar bem. Eu começo dizendo que, depois de muito tempo convivendo, e isso não pensem que é arrogância, não é simplesmente uma descrição, com ministros do STF e do STJ, em virtude da minha atuação como presidente da JUF, ou antes mesmo como integrante da diretoria da JUF, convivi muito tempo com presidentes do STF. E eu começo dizendo que eu estava pensando, li um artigo do Walter Majorovich, e que descreveu determinado juiz como um juiz coiceiro que trata mal, né?
E eu comecei a pensar nisso, e eu acho que, pela minha experiência, a partir de uma convivência muito estreita que eu tive a partir do ministro Jobim, eu posso dizer que nós temos presidentes do Supremo que se antecipam aos fatos, se antecipam às pautas e entendem muito de diplomacia. Tem presidentes do Supremo que cumprem pautas já determinadas, né? Tem, infelizmente, presidente do Supremo que cai meio que por acaso, não sabe bem como está ali. E outra característica de um presidente do Supremo que não vou declinar porque seria grosseiro com o meu superior. Mas isso tudo é para iniciar para dizer, o Grupo de Haia ele foi constituído pela ministra Ellen Grace, quando presidente do Supremo, que era uma mulher efetivamente à frente do seu tempo, tinha muita noção de diplomacia, diplomacia judiciária e da importância do STF. Então, eu quero caracterizar aqui a ministra Ellen como alguém que na presidência do Supremo se antecipou às pautas da sociedade e tinha um grande apreço pela diplomacia. O que é diplomacia? É disso que nós estamos tratando quando a gente trata de convenção internacional. Diplomacia judiciária, que se baseia, primeiro, na boa-fé entre as nações. E, segundo, estabelece requisitos de civilidade no relacionamento intersocial, no relacionamento internacional. Esses requisitos de civilidade é que eu coloco a Convenção de Haia de 1980, ou seja, um passo adiante em relação ao que nós tínhamos até então. Inácio talvez vá abordar, mas é que até então, antes da Convenção de Haia, da Haia de 1980, quando havia um caso envolvendo uma abdução de crianças, um sequestro, a solução era o outro também sequestrar. A mãe sequestrava e o pai dava um jeito de sequestrar também. Ou seja, era a falta completa de civilidade. E a Convenção da Haia, de 1980, ela vem para suprir essa deficiência, essa carência, no sentido de resgatar o processo civilizatório e garantir o interesse da criança, que é o mais afetado com este tipo de conduta. Eu tenho que apontar para cá. O início da formação pela ministra Ellen decorreu de muitas reclamações de autoridades diplomáticas no sentido de que o Brasil não aplicava a convenção. Nós todos vimos que essa convenção começou a vigorar no Brasil a partir de 2000. Mas o Brasil ignorava praticamente o cumprimento da convenção, tanto que a autoridade central, se eu não estou enganado, Jorge, começou a funcionar efetivamente a partir de 2002. E as decisões que se tomavam no judiciário brasileiro eram no sentido contrário ao entendimento da convenção. E isso decorria do desconhecimento da convenção. Do desconhecimento do que significa, no âmbito da convenção, o melhor interesse da criança. E o que nós fazíamos? O que faziam os juízes brasileiros? Via de regra, interpretavam essas disputas intrafamiliares como se fosse uma questão de guarda interna. E aí vai a assistente social ver qual é o melhor lar em que ele está habilitado e que ele está ambientado, frequenta os ambientes e, como via de regra, nessas disputas se dá na mesma cidade ou no mesmo estado, ou às vezes no mesmo bairro, não havia esta urgência em resolver a situação da criança, desconhecendo que, quando se trata de
filhos de pessoas que residem em países diferentes, a situação é completamente diferente. Nós estamos tratando de costumes diferentes, línguas muitas vezes diferentes, ambientes diferentes. Como nós vamos poder comparar um ambiente na Noruega com um ambiente em Fortaleza? É praticamente impossível. Então, não era possível aplicar as velhas regras do direito de família interno na aplicação da Convenção. E se aplicava desta forma por, professora Nádia, um completo desconhecimento do que fosse a Convenção. E até um completo desconhecimento do que fosse a atuação, o que poderia ser a atuação da Justiça Federal nessa área, se é que ela poderia se dar. Este quadro significava várias denúncias contra o Brasil por descumprimento da Convenção. Nós tínhamos, eu odeio isso aqui e eu não uso, peguei emprestado e ele toca quando menos deve. Normalmente é cobrador ou é a família, mas como eu estou dando a palestra, eles vão aguardar e eu juro para vocês que eu não gosto de celular. Aliás, estou numa fase de não gostar de celular, não gostar de e-mail. A vida era tão mais simples quando não tínhamos esses recursos. Hoje, tu é localizado a qualquer momento e nós temos uma tendência, alguma coisa urgente está acontecendo, preciso ver o meu e-mail, ou atualizar o meu Facebook, ou verificar como está o meu Twitter. A vida continua. Nada disso é urgente. O que é urgente é viver a vida. Que esses instrumentos tecnológicos, me desculpem a minha ignorância, às vezes terminam por, em vez de facilitar, nos escravizar. Tudo isso foi para pedir desculpa para vocês. Então, havia denúncias contra o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e até mesmo denúncia, se eu não estou enganado, Inácio, perante a Conferência pelo descumprimento da Convenção. Ora, se as convenções são assinadas no sentido da boa-fé e no sentido de se garantir a reciprocidade, não tem sentido o Brasil assinar uma convenção e não se esforçar por cumprir. E é este quadro que nós tínhamos e que a ministra Ellen corretamente intuiu e disse: vou tentar melhorar esse quadro, vou tentar fazer com que nós nos esforcemos para bem cumprir a convenção. E aí, a ministra Ellen, no ano de 2006, formou um grupo de trabalho, integrante Jorge Antônio Mauric, que sou eu, a Mônica Jaqueline Cifuentes Pacheco de Moraes, na época juíza federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o Sérgio Ramos de Matos Brito, que antecedeu, antes do Sérgio acho que era era um outro, mas depois o Sérgio, que antecedeu a doutora Natália, o Paulo Massa Dallari, chefe de gabinete da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Presidência da República, pelo Ministério das Relações Exteriores, o Francisco Eduardo Novelo, o Luiz Cláudio Cone, assessor-chefe de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal, na realidade, antes era uma outra, esta assessora, e nós tínhamos como colaboradora a doutora Patrícia Lamego de Teixeira Soares, que era, antes do doutor Jorge, a coordenadora da Autoridade Central Brasileira. A ministra Ellen compôs esse grupo, e qual foi o critério que ela utilizou para compor? Esqueci também, na primeira formação, o doutor José Eugênio Aragão, que hoje é subprocurador-geral da República, com atuação no Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público, e depois dele o doutor Alexandre Camanho, que atualmente é presidente da NPR, que é professor do Instituto Rio Branco e é um especialista em Direito Internacional. Qual foi o critério que a ministra Ellen utilizou? Reunir os atores deste processo numa mesa de discussão para que, então, se buscasse a melhor experiência nessa área.
Cada órgão indicou aquele que iria pertencer, e a doutora Ellen convidou a doutora Mônica pelo fato de que ela era uma mestre doutora em Direito Civil, de Brasília, bastante conhecida, e poderia acrescentar muito nessa área. E me convidou pelo fato de que eu tinha 2 ou 3 artigos publicados, um sobre direito de família e mediação, outro artigo sobre a situação sobre direito internacional, todos os artigos que eu produzi no mestrado, e fundamentalmente porque eu tinha sido presidente da JUF, conhecia um grande número de juízes e haveria, então, esta facilidade de diálogo num sentido capilar em todo o Brasil. Formado o grupo, nos deram a tarefa que era fazer um comentário ao texto da convenção. Eu devo dizer que quando a ministra Ellen nos convidou para a primeira reunião e disse: o que eu preciso é um comentário ao texto da convenção, a primeira impressão que eu tive é que nós tínhamos embarcado numa canoa completamente furada, porque o que a gente tinha de doutrina no Brasil, desculpe, era o texto da convenção, o texto comentado da convenção da Pérez Vera, que se encontra no site da AIA. Nós tínhamos alguns artigos da professora Nádia Araújo e da professora, me dá um completo branco, também do Rio, Carmen Tibúrcio. A professora Nádia Araújo já tinha participado de delegações no Brasil, representando ou acompanhando representantes do governo brasileiro em temas internacionais. A professora Carmen Tibúrcio, também especialista, professora, eu acho que é da UFRJ ou da UERJ, dedicada a este tema, e os livros de Direito Internacional Privado do professor que é acho que é o grande precursor deste tema de Direito Internacional Privado, que é o professor... Como? Jacob Dollinger, né? E era o que nós tínhamos e não tínhamos mais nada. E quando procurávamos a jurisprudência, era um fracasso total, porque o que nós tínhamos era muito ruim, era exatamente no sentido contrário da aplicação da Convenção, era como não fazer a aplicação da Convenção. Salvo exceções, e já foi citado aqui, o meu colega Vilney do Rio, e a minha também colega Daldice de São Paulo, o resto que tínhamos era muito ruim nesse campo. Acho que o Inácio conhece esse lado melhor do que nós. E a gente, a partir desses dados, a gente de cara encontrou um leading case, caso Sean Goldman, não sei se foi abordado aqui. Eu sempre digo que o caso Sean Goldman é um caso de estudo de como não fazer. Como não fazer lá em 2005, como não fazer lá em 2009, como não fazer hoje. É um leading case de como raciocinar de maneira contrária ao espírito de toda a Convenção. Já foi abordado? Não? O caso Sean Goldman é aquele que apareceu na televisão, bastante famoso. O Sean era filho de um casal que morava nos Estados Unidos. Este casamento, não sei o que acontece, em 2004, segundo diz o pai, o que é negado pela família da mãe, ela pediu autorização para o pai para vir passar o Natal no Rio de Janeiro, vem ao Rio de Janeiro, e quando o marido telefona dizendo eu vou também para aí, disse não vem mais que o nosso casamento acabou. E o nosso filho vai ficar comigo. E o que ela faz? Ela entra com ação na justiça estadual pedindo o direito de guarda. E a Justiça Estadual dá esse direito de guarda. Como não fazer?
porque não era esse o procedimento. Qual era o procedimento? Tinha que resolver as questões lá nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Se começou com um erro, e este erro foi chancelado pela Justiça, onde o STJ, por 3-2, disse, e o voto vencido, a gente colocou parte dele no texto da Convenção, e eu utilizo bastante quando escrevo alguma coisa sobre isso, do ministro Menezes de Direito, mas o que interessa é que o STJ, por 3-2, decidiu que a guarda do Chan tinha que ficar com a mãe no Brasil, desconhecendo o texto da Convenção. Evidente que neste processo, era um processo de um advogado privado, não atuou a autoridade central no primeiro momento, né? E foi decidido pela Justiça Estadual, o que foi um erro. O momento seguinte foi dramático. A mãe do Chan tem um relacionamento com um rapaz, com um advogado, engravida, e vai aquela questão, ainda pendia de recurso no Supremo Tribunal Federal. Mas no âmbito da justiça ordinária, ou da justiça tal como tem que ser, se esgotou no STJ. Ela vai ao hospital ter esta segunda filha, esta filha, e morre na sala de parto. Ou seja, começou errado, se segue um drama terrível. O pai nos Estados Unidos, a mãe falece no Brasil, e a criança fica com uma irmã recém-nascida, a Chiara, distante do pai biológico, com a falta da mãe e aos cuidados dos avós maternos. Com um litígio nos Estados Unidos, envolvendo esta questão, inclusive os próprios avós maternos são processados pelo pai, e com o litígio, numa segunda fase, no Brasil agora começa com a autoridade central, pedindo o retorno da criança, já que agora ela estaria em uma situação irregular. Vejam que neste período de tempo, o menino, dizem, até tinha dificuldade para se expressar em inglês. Até que em 2009, e o padrasto, e a avó materna e o avô paterno, tentando que a criança, o Chan, ficasse no Brasil, alegando que havia um outro tipo de paternidade, inclusive reconhecida pela jornada de direito civil, que é o relacionamento afetivo, alegando o descumprimento ali do artigo, da linha B, do artigo 12 ou 13, 13, né? 12, porque colocaria a criança em grave risco, e aí, num drama terrível, se decide que a criança tem que retornar aos Estados Unidos. E este foi um drama terrível. Eu acho que a justiça errou não de mandar o Chan de volta, é de não adotar salvaguardas em relação à irmã, para garantir a continuidade do relacionamento entre os irmãos. E aí o Chan volta aos Estados Unidos, há um grande debate nacional, palestra, contam que havia passeatas para lá e passeatas para cá no Rio de Janeiro. A gente discutia bastante isso no grupo, né? E eu me lembro da posição muito tranquila do ministro Vanucchi, que ele dizia, se o Chan for, nós vamos achar que é o cumprimento da convenção, mas não vamos atirar foguetes para cima, porque a gente tem que reconhecer que vai ficar um drama no Brasil. E aí culminou com, e agora eu já disse isso, tive a oportunidade de dizer num seminário anterior, acho que o Inácio estava lá, o professor e juiz federal americano Peter Mestre estava lá, e qual foi a continuidade do erro nesta relação? É que não se garante o direito de visita
aos familiares brasileiros nos Estados Unidos, que a Convenção também protege. E não se garante até hoje. E não se garante até hoje. O avô paterno faleceu de um câncer, a avó materna, não sei se também em decorrência disso, está com problemas de saúde. Os dois irmãos não têm mais nenhum contato desde 2009. E a Convenção foi desrespeitada em 2005, e está sendo desrespeitada agora, porque não se garante nos Estados Unidos o direito de visita. Eu só fiz esse breve intervalo para dizer como não se cumprir. Claro que isso deu muita celeuma, todo mundo dava entrevista, até eu apareci no Fantástico, a Patrícia Poeta não pôde ir, mas enfim, isso é outro problema. E, no final, junto com o Ali Kamel, que é o diretor executivo da Rede Globo, o diretor de jornalismo da Rede Globo, tive a oportunidade de conhecê-lo e a gente trocou bastante ideias sobre o fato, escreveu um artigo no jornal o Globo com rara sensibilidade e conhecimento jurídico. Eu participei um pouquinho, fico feliz, porque esgotou a matéria. Faltou o quê? Faltou sensibilidade. Vão me desculpar, o objeto da Convenção não é simplesmente cumprir um determinado objetivo. O objeto da Convenção é resgatar civilidade no trato entre pessoas e respeitar uma criança que, quando nós estamos com os sentimentos aflorados, é a vítima. Não é simplesmente vai para lá ou vem para cá, não. Vamos respeitar esta criança. Vamos cumprir bem a Convenção, que é o melhor sentido de respeitar o direito da criança. E aí, gente, nós chegamos à conclusão que, quando a gente fala o melhor interesse da criança, está no ECA, está na Constituição Federal, acho que está na Constituição Federal, mas se interpreta isso. Não, a Constituição Federal garante o desenvolvimento pleno e tal, que significa o melhor interesse da criança. A Convenção também fala o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança é manter o convívio. Ponto. O melhor interesse da criança é ter identidade. E, por isso, o juiz que vai decidir isso é o da residência habitual, que conhece a sua identidade, conhece a sua língua, os lugares onde ele habita, as amizades com quem ele frequenta. Identidade para garantir um desenvolvimento pleno. E o âmbito da Convenção é exatamente isso. Quando a Convenção diz, e o meu primo, que hoje é ministro da Suprema Corte do Uruguai, eu digo que é meu primo, que ele é Manrique, Ricardo Manrique, tem um artigo primoroso sobre isso, que é o melhor, no âmbito da Convenção, o melhor interesse da criança é a rápida devolução ao país de sua residência habitual. E não é possível se imaginar de uma maneira diferente, a não ser que nós vamos para as exceções. Vou lembrar aqui uma exceção que está na doutrina internacional. Uma criança que foi trazida de Israel acho que para a Grã-Bretanha, e não foi devolvida. Por quê? Porque era uma situação de grave risco. A família morava na faixa de Gaza no momento do conflito. Ou uma criança que era vítima de maus-tratos, comprovado, ou que sofre maus-tratos físicos ou psicológicos. E hoje a Convenção, os especialistas já estão entendendo que a situação de maus-tratos contra a mãe se transfere para a criança, não é estanque. Não é estanque, mas isso tem que ser entendido como exceção. E começamos a fazer os comentários ao texto da Convenção, artigo por artigo. Foi um trabalho muito interessante, muito, posso dizer, gratificante.
e que, para nossa surpresa, logo, logo passou a ser referência em matéria de doutrina. Eu peguei decisões da Justiça Estadual citando o texto da conferência que estava no site do Supremo. E isso foi o nosso primeiro passo. A ministra Ellen também nos possibilitou, para que nos ambientássemos, eu e a Mônica, é claro, os outros que tinham outros canais, a participação em reunião de experts dessa matéria. E aí a gente foi em 2006, eu acho que foi em outubro de 2006, na reunião de especialistas. Por quê? Porque a Conferência de Direito Privado de Haia, de vez em quando, reúne os especialistas para rediscutir o texto da Convenção, talvez aprimorar ou explicitar determinados aspectos. E aí nós fomos e ficamos lá 2 semanas em Haia, naquela reunião da conferência. Foi lá que eu conheci o Inácio, reencontrei o meu primo Ricardo, enfim, e se criou uma possibilidade de entender melhor o contexto internacional, onde estava inserido o Brasil no contexto internacional e onde a Convenção está inserida. Ontem, o professor que falou ao final da tarde falou que a conferência esclareceu que alguns países não participam da Conferência de Direito Internacional Privado de Haia. Exatamente. Mas a essa convenção de 1980, há vários países que não são signatários da conferência e que participam das discussões da convenção. E a Haia, a gente refere assim, Haia tem feito um esforço muito grande no sentido de maior adesão de países a essa convenção. Então, um esforço de atração de países africanos que muitas vezes, por problemas econômicos, não podem participar. Há um trabalho muito grande no sentido de aproximação de países muçulmanos da convenção. Por quê? Porque lá o direito em relação aos filhos é diferente da moda ocidental que a gente enxerga, mas mesmo assim a gente já observa países muçulmanos participando de convenções, de discussões, e nessa conferência de 2006 estavam especialistas da China, sim, participando ativamente das discussões, e isso para mim foi uma surpresa, porque a China é talvez o maior país ainda não integrante da conferência que existe no mundo. Hoje a Conferência de Haia, se eu não estou enganado, engloba 2/3 da população mundial, né? É muita coisa. E que se busca harmonizar essas discussões. Então, esta convenção ela é muito, me permite dizer assim, Inácio, você que é delegado, que é oficial letrado de Haia para a América Latina, esta convenção ela tem um âmbito muito maior do que a própria conferência, porque a criança tem um âmbito muito maior do que qualquer instrumento convencional no que significa o concerto das nações. Esta é a realidade. Nós temos lá a Carta da ONU relativa aos direitos da criança, nós temos uma série de instrumentos internacionais nessa área. Então a gente começou a participar dessa reunião com experts, e nós do grupo apresentamos moções na reunião de experts, 7 para ser mais preciso, embora 7 seja número de mentiroso. Apresentamos 7 moções, e que foi a primeira vez que o Brasil apresentou moções na reunião de especialistas. E, para nossa alegria, várias foram adotadas, não explicitamente, mas na conferência, no encontro depois da Interamericana, 3 ou 4 nossas foram adotadas, mas eu me lembro uma que é muito significativa, que foi uma sugestão nossa, que é aquela situação que foi abordada ontem, que é, em determinados estados ou países, a abduction é crime. Mas, por outro lado, a convenção e a conferência estimulam
o livre retorno, o retorno espontâneo do subtrator com a criança ao país da residência habitual. E aí nós tivemos uma situação já registrada. O subtrator volta, se dirigindo ao país da residência habitual, não sei se era Espanha ou Itália. Havia uma ordem de prisão no Canal Vermelho dos aeroportos, pela Interpol, e chegando, acho que em Portugal ou Madrid, ele é verificada aquela ordem, é imediatamente preso. E a criança se recolhe a uma instituição, até que se regule essa situação. Então, com base nessa situação e buscando o propósito da convenção, que era estimular o retorno voluntário do subtrator, a gente apresentou uma moção no sentido de que os países se esforcem, isso está lá entre as conclusões do encontro de 2006, no sentido de afastarem medidas penais para promover o retorno voluntário. Eu não me lembro da redação, embora tivesse participado, ou fui eu que fiz a redação, mas é nesse sentido, é isso, né, Inácio, que foi aprovado em 2006. Por quê? Porque a gente não... Os órgãos são independentes, o Ministério Público, a atuação, etc., mas no sentido de buscar, com base na ideia da reciprocidade, com a ideia da boa-fé, estimular o retorno voluntário, excluindo as consequências penais. Porque isso é muito grave, gente, porque isso é muito grave mesmo, porque para a gente não é crime, embora a alienação parental a partir de 2010 tenha passado a ter características penais em algumas circunstâncias, mas em outros países aí nós precisávamos harmonizar para que as regras sejam mais ou menos uniformes. E a gente, então, com base em tudo isso, nós criamos um site que eu não sei se pode acessar daqui. A gente colaborou na realização de seminários e estudos, né? Um seminário de 2006, a gente colaborou na realização da programação, porque identificamos aquilo que seria mais importante de abordar, etc. e tal. Depois, outros seminários, um seminário alguns seminários no STF, no CNJ e no STJ, e continuando a colaboração dos estudos. Daniel, depois eu quero que... Traz o meu notebook aqui, que eu tenho que mostrar um documento aqui, que eu esqueci que estava contigo. E isso, por que a gente precisava participar disso? Para popularizar, para transmitir a convenção, a ideia da convenção, a partir daquele trabalho que a gente tinha feito. E porque nós tínhamos muitas ideias equivocadas, havia alguns entendimentos equivocados, ainda há no Brasil. Por exemplo, eu fui convidado a participar, não vamos rir, do programa da Ana Maria Braga, e estava lá o papagaio Louro José, como vocês sabem. Obrigado, Daniel. Não, depois eu pego. Que nós tínhamos uma situação que é o seguinte, uma moça, muito bonita, por sinal, uma ex-paquita, casou com ela era, quando parou de participar desse programa de TV, ela foi ser modelo internacional e conheceu um canadense e com ele foi morar no Canadá. E tiveram um filho. Mas ela teve esclerose, infelizmente, esse é um dado concreto, esclerose múltipla, muito doente, ficou muito doente com esclerose múltipla. Tem a entrevista toda no YouTube. E ela queria trazer a criança para o Brasil. Já tinham terminado o relacionamento. Tudo que ela tinha foi gasto no tratamento no Canadá. Terminado o relacionamento, resolveu voltar ao Brasil. Por quê? Por incrível que pareça, o Brasil dá uma melhor assistência à sua saúde através do SUS
do que o Canadá. Né? Então, ela retornou ao Brasil para se tratar. Mas corria a disputa no Canadá sobre a guarda. E aí o que se espalhava é que a Convenção de Haia de 1980 proibia que ela trouxesse a filha ao Brasil. Né? Esse é um entendimento equivocado, e eu tive a oportunidade de explicar, disse que não, que a Convenção não proíbe. O que ela diz que quem tem que decidir essa questão é o juiz da residência habitual. E que o juiz parênteses, a autoridade administrativa, porque em determinados países quem regula isso é a autoridade administrativa. Lembremos que o sistema judiciário francês, por exemplo, é diferente do nosso. Né? E que o juiz lá vai decidir de acordo com o melhor interesse da criança, e que eu tenho esperança que o juiz de lá entenda que o melhor interesse da criança é vir para o Brasil com a mãe, porque não estava sujeito a uma situação de maus tratos, etc. e tal. Então, este era um entendimento equivocado que se tinha. E há um outro entendimento equivocado que se tem, é o da nacionalidade. O professor Jacob Dorlinger tem um texto muito preciso que ele diz: nós temos, nesta área de direito internacional privado, um chauvinismo nacionalista. E esse chauvinismo nacionalista ele é muito grande no Brasil. Infelizmente é. Por quê? Eu até não sou dado, não acho que é porque a gente passou por um período de fechamento, por um período extremo, por uma ditadura militar excessivamente fechada entre si mesmo, em que não havia os intercâmbios, e isso termina introjetando na gente que o Brasil é o melhor judiciário do mundo, eu acho, é o brasileiro. Aliás, eu acho a melhor gabinete do mundo um gabinete tributário lá em Porto Alegre. Isso eu acho. Mas e daí? Isso não quer dizer nada. Porque eu sempre digo, quando a gente diz quem vai julgar, a gente diz quem vai pilotar o avião. E quando a gente entra num voo, a gente não pergunta para o piloto da American Airlines se ele é brasileiro. O que ele quer é que nos leve no destino sem sustos, sem surpresas. É o que eu digo. Quem é que disse que o juiz brasileiro que vai julgar este caso é mais sensível que o juiz do Paraguai? Ou que o juiz americano? Ou que nós temos mais recursos? Ou pior, que nós vamos conseguir atender melhor uma criança do que a Suécia? Pensar que isso é possível é o que o professor Jacob chama de chauvinismo nacional. E o professor Jacob ainda faz uma outra observação. Os países mais abertos, os países mais democráticos, são os que melhor cumprem a convenção. Os países mais fechados ou com uma tradição mais rígida são os que têm mais dificuldade de devolver as crianças ao país de sua residência habitual. Exemplo, a Alemanha. Não precisamos lembrar o que passou a Alemanha há alguns anos atrás. Então, por conta desta formação, desta guerra que dizimou grande parte da sua população, é evidente que eles têm mais resistência a devolver um alemão ao país de sua residência habitual. Nós não podemos cair nisso, nesse chauvinismo. Né? Então, para tentar desmistificar isso, a gente participava de seminários, estudos, entrevistas, e isso, em parte, explica por que eu terminei coordenador. Dei um golpe de Estado, porque quando a gente estava na primeira reunião, tinha que dar uma entrevista. Eu fui lá, tinha já um pouco de experiência nessa área, e dei a entrevista para aquela série de jornalistas que estavam lá.
Na outra reunião eu disse, olha, a partir de hoje eu sou o coordenador do grupo. Mas por quê? Porque eu vou dar entrevista, eu vou organizar, eu tenho um pendor muito mais autoritário que vocês, então eu vou ser o coordenador do grupo. Porque era tudo muito, o nosso grupo era muito democrático, e nós discutimos com igualdade, não havia superioridade. O coordenador significava aquele que vai simplesmente responder pelo grupo. E aí teve um negócio fantástico que eu quero mostrar, que também a gente fez para tentar melhorar esta aplicação, ou sensibilizar desta aplicação, que o Inácio me fala que há um documentário dirigido por um diretor, um cineasta, que foi vítima de sequestro internacional e que ele disponibilizou para a AIA. Eu disse, olha, se a gente pudesse trazer esse documentário para o Brasil, seria fantástico, no sentido mesmo de sensibilização das pessoas envolvidas neste processo. E o Inácio me deu uma cópia, mas não tinha legenda em português, e me forneceu o endereço do diretor, o endereço eletrônico. Naquele tempo eu ainda usava e-mail, me comuniquei com ele por e-mail, e ele nos cedeu os direitos autorais para o Brasil, para que a gente pudesse replicar este documentário. E aí aconteceu uma coisa fantástica, porque o dono da maior empresa de legendas de vídeos no Brasil era também o maior acionista individual da Celesc, aqui de Santa Catarina, onde eu era juiz, né? O presidente da Celesc na época era o Eduardo Moreira, que agora é vice-governador do estado, com quem eu tenho um bom relacionamento. Ele me colocou em contato com esta pessoa, que me passou para o departamento lá, e eu expliquei o que eu queria. Entreguei a matriz, né, junto com a autorização relativa aos direitos autorais. Eu digo, eu quero que vocês coloquem legendas e reproduzam. Quantas? 1000. Né? Eu disse, depois vocês façam um orçamento e depois a gente vê como é que vai pagar isso, porque pensava em buscar um patrocínio da Petrobras, ainda que sem cláusula put oil e tal, etc. Mas ele me retornaram dizendo, olha, nós vamos fazer essa doação dessas cópias, dessas 1000 cópias para vocês, porque a gente reconhece a relevância do trabalho de vocês. E é o documentário que se chama apropriadamente Vítimas de uma Outra Guerra. Porque as crianças são filhas da guerra, dos pais, vítimas de uma outra guerra, e a gente passou a trabalhar com este vídeo também, no sentido de sensibilizar promotores, assistentes sociais, juízes, desembargadores das consequências da abdução internacional. E aí a gente mandou cópias, a nossa escola tem 2, e cada vez que a gente tinha um problema desses para resolver, a gente mandava para o juiz, para o promotor, para o desembargador, uma cópia, dizendo, olha, a gente está tratando disso, dá uma assistida nesse documentário, e depois a gente conversa. E isso foi fantástico também, que foi um trabalho do grupo. Eu trouxe outro documentário, que é muito mais... mais heróico, muito mais interessante, que é mais heróico que a Batalha das Termópilas, aqueles que assistiram o texto 300, para dar para o Inácio, que é o Inacreditável, onde um time com 7 jogadores venceu um de 11 jogadores, e isso é extraordinário mesmo. Esse é o presente que eu te prometo há 4 anos, até porque o Inácio também, o time dele também deu uma passeada e abrilhantou a 2ª divisão da Argentina. Além disso, a ministra Ellen designou a Mônica e eu como juízes de ligação AIA Brasil para essa convenção. A Mônica
pegando a primeira região, e se eu não me engano, a região de São Paulo, ou do Rio, não sei, não me lembro, e eu ficando com o Nordeste, a 5ª região, a 4ª região e a 3ª região, alguma coisa assim. Então, 2 regiões ficaram com a Mônica e 3 regiões comigo como juiz de ligação. O que é o juiz de ligação? A Suíça odeia esse nome de juiz de ligação porque lembra oficial de ligação, que é vinculado a tempo de guerra, e os suíços são pacíficos. Eu me lembro bem da guerra que eles fizeram na reunião de experts em 2006. O juiz de ligação é quem tem a obrigação de agilizar as comunicações entre diferentes jurisdições, esclarecer os juízes locais da matéria e atuar como facilitador da convenção. É um trabalho voluntário, a gente não ganha nada mais por isso, demanda muito tempo e a gente faz um trabalho de convencimento. E como é que a gente atua? Quando tem um processo desses no judiciário, a pedido da autoridade central, a pedido de um órgão diplomático ou a pedido de um juiz estrangeiro, a gente entra em contato com o juiz que está com o processo no Brasil e explica a aplicação da convenção. E aí é uma coisa muito delicada. Todos os meus colegas que são juízes sabem como é um juiz receber uma ligação de um colega dizendo: olha, quem sabe vai por esse caminho ou vai por outro. A gente já começa dizendo: olha, eu estou aqui para auxiliar, não quero influenciar a sua decisão. O CNJ está aí para isso mesmo, né? Vai que o CNJ me pegue numa circunstância dessa. E a gente mostra para ele onde achar o material da convenção, mostra para ele decisões semelhantes e discute o tema com o juiz do processo. E também nos reportamos à União, quando é a autoridade central ou a autoridade diplomática, e ao juiz estrangeiro explicando como que está o processo. E é muito gratificante este processo de juiz de ligação, porque é uma comunidade internacional. Eu não sei, eu acho que nós estamos perto de 80 juízes de ligação no mundo todo, né? Então, são 2 do Brasil, tem um no Uruguai, acho que é a Graciela na Argentina, e tem na França, enfim, tem no mundo todo, tem nos Estados Unidos, tem 2, e a gente conversa e, eventualmente, recebemos cobranças a respeito dos processos que estão tramitando no Brasil. Eu me lembro do Jacques Chamberlain, do Canadá, que me mandou umas 3 ou 4 vezes os e-mails desesperados: vocês não cumprem a convenção e tal. E como é que a gente ia explicar que o processo estava há 3 anos no STJ? E como é que eu vou chegar lá no STJ, bater na porta do ministro e dizer: julga isto? Não dá. Até que um dia saiu a decisão. Mas a gente avançou muito nesse processo de juiz de ligação, e eu tenho a obrigação de dizer para vocês que, no meu papel de juiz de ligação, eu fui muito melhor recebido pelos juízes estaduais do que pelos meus colegas juízes federais. Me lembro até de uma situação que expliquei a situação para a juíza estadual, em menos de 24 horas ela declinou a competência. E uma outra situação de um desembargador do Ceará, que em menos de um mês o processo lá estava julgado. Eu me lembro que uma vez eu conversava com um colega meu sobre um processo desses, e ele disse: não, eu já mandei para o juizado especial, porque para mim é uma pequena causa. Pelo valor. Ou outro, o processo está há 3 anos tramitando, e a gente diz: mas precisa mais alguma coisa? Eu ainda não estou seguro para dar uma decisão. E a convenção continuava estabelecendo prazo de 6 semanas. Mas o que mais que falta? Não, eu vou fazer algumas coisas e tal. Infelizmente, esta é a realidade, e passado este longo tempo, até hoje, não fui denunciado por ninguém por tentativa de influenciar.
E, além disso, nós trabalhamos com, e foi o objetivo, um dos últimos objetivos do grupo, trabalhar com um projeto de lei. O ministro Gilmar, que aí eu vou dar outra classificação, o ministro Gilmar foi um presidente do Supremo Tribunal Federal que, primeiro, criou pautas próprias e, para mim, o maior programa de direitos humanos dos anos de 2008 a 2010 foi o mutirão carcerário, porque resgatou cidadania de centenas, dezenas ou talvez centenas de milhares de pessoas no Brasil e que colocou a pauta do problema prisional na pauta brasileira, mas que ele deu seguimento à pauta já existente, que é a pauta do sequestro internacional de criança, especificamente também em função do caso Chan, que tinha grande repercussão e haviam decisões desencontradas aqui ali mesmo no âmbito do Supremo. Então, o ministro Gilmar disse agora, para avançar e para resolver esse problema, um projeto de lei. Vocês façam um projeto de lei que eu vou encaminhar, com todo aquele voluntarismo típico do ministro Gilmar, com quem eu pessoalmente não simpatizo nem um pouco. E nós, então, nos reunimos, a doutora Natália participava ativamente, e às vezes mais ativamente até do que ela era muito aguerrida nas reuniões. Quando vencida, ela não queria votação, ela jogava para o dia seguinte sobre um ponto, mas que a gente avançou, apresentamos, enfim, um anteprojeto de lei. Apresentamos. E foi um trabalho coletivo, foi um trabalho de todos os que estavam integrando aquele grupo. E nós concluímos o trabalho desse anteprojeto e, em dezembro de 2009, entregamos ao presidente do STF. Eu participei muito disso e fiz a exposição de motivos, eu fiz praticamente sozinho. Inovações do projeto. Primeiro, a afirmação da competência da Justiça Federal. Quer dizer, a gente não está criando uma competência da Justiça Federal porque ela está na Constituição. Nós estamos esclarecendo a que é competência da Justiça Federal, como o STJ já disse N vezes. Aliás, só fazer um breve... como é que a gente resolveu esse problema? Porque em 2006 havia uma discussão muito grande se a competência era da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E os juízes estaduais diziam, olha, nós temos experiência nas questões de direito de família, nós tratamos com isso cotidianamente, esta matéria que envolve afeto, carinho e tal, é excluída, completamente desconhecida da Justiça Federal. E eu falei logo depois, eu respondi, pois é, acho que não é tanto assim, porque os juízes e juízas federais são filhos de alguém, namoram alguém, têm filhos com alguém, ou seja, as questões de afeto não estão excluídas do nosso cotidiano. Pode ser que não seja o mote principal da nossa atuação, mas nós somos pessoas também com sentimentos capazes de deduzir ou trabalhar com essas questões. Parecia, sim, que nós éramos pedra, né? Vocês não sabem nada disso. Vocês sabem julgar direito tributário. Não. E assim, a discussão foi muito boa e hoje ninguém mais discute, a não ser alguns juízes federais que não querem essa competência e declinam a competência. Bom, aí então, primeiro, a afirmação é a da competência da Justiça Federal, esclarecimento. Segundo, papel da União. A gente colocou lá que a União pode atuar como autora, como assistente litisconsorcial, se eu não estou me enganando, e até como opoente, não me lembro. Ou seja, ela tinha, a União, autoridade, ou melhor, legitimidade para atuar no processo e resolvia de vez essa questão. Por quê? Embora o processo tenha iniciado pela parte, a União pode ingressar a qualquer momento no feito. E o que para nós era o mais importante, e eu acho que hoje é o mais importante para a gente,
prazos de cumprimento. A gente estabelecia, por exemplo, um rito, recebida e incentivava a mediação também. Recebida a petição inicial, o juiz determina a citação da pessoa que detém a criança e marca uma audiência de tentativa de conciliação, onde se buscará a mediação do conflito e não resolvido, não se obtendo isso, havendo necessidade, ele determina a realização do estudo, que eu não acho que seja absolutamente estranho à convenção, né? Do estudo que entender necessário, vai ouvir as testemunhas e vai dar uma sentença no prazo de 30 dias. Ou é possível isso? É. Basta querer. Mas aí como é que resolve no tribunal? O projeto dizia, havendo recurso, o tribunal respectivo colocará em pauta na primeira sessão subsequente. Ou seja, o processo chegou na segunda-feira no TRF da quarta, o relator tem pauta, ele já pede a pauta para a próxima sessão, para a primeira sessão que ele possa atuar. A mesma coisa se aplica no STJ. Né? E isso resolve o problema do prazo. Porque o mais grave, gente, é o tempo. O mais grave é o tempo. Eu me lembro de uma contestação de um rapaz da Alemanha, né? Um senhor da Alemanha, que o processo dele durou 6 anos no Rio, ou 5 anos, ou 8 anos, não me recordo. Que é um absurdo, aquilo que o Guilherme Calmon falou ontem. Cadê o princípio do prazo razoável do processo que está na Constituição? Gente, quando a Constituição diz prazo razoável, ela vai remeter para onde? Para onde tiver lei. E a lei estabelece prazos razoáveis. No processo penal, prazo razoável é aquele prazo máximo do réu preso. Prazo razoável é, enfim, a lei estabeleceria, cumprindo a Constituição, o prazo razoável para o cumprimento, para a decisão. Porque é terrível. Eu falava com o Germano aqui, e o Germano tem uma decisão que as pessoas vieram para Santa Catarina e que tem que cumprir agora, vocês têm que cumprir agora. Só que veio uma criança de colo e o processo demorou 4 anos. E qual é o vínculo que ela tem hoje com os Estados Unidos? Mínimo. Mas então ela tem que ficar no Brasil. Espera aí, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Tem um artigo meu que está na revista, inclusive, na nossa revista, que eu digo, nós não podemos, em hipótese nenhuma, transigir que, pelo prazo, se chancele uma ilegalidade lá no início. Se chancele uma ilegalidade, que foi um ato contrário à lei, que foi abduzir a criança. E lembrei um caso, quer ver? Quem fala, mas o tempo passou, e aí, então, é melhor a criança ficar no Brasil. Não, vou lembrar um caso para vocês. No estado de Goiás, teve uma senhora que sequestrou 3 crianças e os criou como se filhos fossem. Quando essas crianças se tornaram adultos, quando se descobriu o que aconteceu, ela, não sei se perdeu a guarda, porque já eram grandes, mas ela foi processada criminalmente, condenada, e os laços foram rompidos. Porque aqui, se em matéria de direito penal, que é a última ratio da civilidade, se dá este tratamento, por que vai ser diferente em relação a este? Porque é um outro país? Porque a pessoa não está lá? Aliás, esse negócio de não estar lá é um negócio impressionante. Eu não sei quem passou pela Justiça Estadual, mas eu fui juiz de direito quase 7 anos. Né? E o problema do não estar lá é muito presente, vocês sabem quando? No júri. A vítima morreu, não está lá. O réu está com os olhos lacrimejantes em frente ao conselho de sentença. E a gente não lembra da vítima. Né? É o problema, o mesmo problema. Em outra escala,
do sequestro de criança. O pai não está aqui, ou a mãe não está aqui no Brasil. E vai a assistente social com toda boa vontade e diz, mas a criança está bem adaptada. E quem é que disse que ela tem que não estar adaptada para voltar? Ah, vai causar problemas. E não causou ela vir para cá? Nós temos que optar. Ou seguimos a ordem internacional e, como dizia a ministra Ellen, nos engajamos ao Concerto das Nações, ou ficamos resolvendo caso a caso. E o caso a caso termina nisso, professora Nádia, uma jurisprudência nacionalista chauvinista, porque nós não temos sistema. Bem, gente, o futuro que eu vejo. O futuro, eu penso que é a especialização de juízes. A gente fez um pedido no CJF, no tempo que eu era do Conselho Nacional de Justiça, mas foi indeferido por um problema de compreensão, pensando que o que a gente estava falando em especialização de juízes nessa área é como aqueles juízes da vara de lavar dinheiro que só ficam cuidando disso. Não. Especialização de juízes é como nós temos na nossa região uma vara que recebe os processos de desapropriação, onde tem uma vara que recebe os processos do júri. Questão de racionalidade. E isso a gente tem conseguido, já na primeira região houve essa especialização, na segunda região houve essa especialização, e eu penso que a gente caminha para isto agora na quarta região. Quer dizer, por quê? Não é que a gente pretenda que este conhecimento fique com o monopólio de alguns, que é muito mais fácil discutir esses problemas num pequeno grupo, num grupo de especialistas, do que num grupo que envolva 400 juízes. Nós teríamos aqui na nossa região aproximadamente 20 ou 40 juízes que teriam a possibilidade de receber um processo desse tipo, e aí a gente consegue uma maior integração judiciária sobre esse tema. Essa maior integração judiciária significa também confiança. Eu me recordo do caso de Vitória, que envolvia um alemão, uma ou duas crianças que voltaram para a Alemanha, né? E a juíza, muito competente, fez um acordo em que o governo da Alemanha tinha que, durante algum tempo, garantir a permanência da mãe lá. E nós temos problema com os Estados Unidos, porque muitas vezes a mãe não consegue voltar porque não tem visto de entrada, ela era clandestina lá, né? Mas precisamos melhorar nesse sentido, e acho que houve uma moção na convenção nesse sentido, que os países facilitassem o ingresso dos envolvidos, mas enfim. Mas eu falava, e aí o que aconteceu? Fez um acordo, o governo alemão se comprometeu a manter esta senhora lá, a senhora e a criança voltaram, e depois a juíza me ligou muito furiosa, e com razão, dizendo que o governo alemão não tinha cumprido aquela ordem de proteção, aquela regra protetiva, tinha colocado esta senhora numa situação muito precária, etc. e tal. E aí a gente cobrou da autoridade central, na época, cobramos da AGU e esclarecemos, não era bem assim, e que estava se cumprindo exatamente aquilo. O que não dá para imaginar é que vai ficar para sempre lá, né? Que o governo alemão, enfim, vai conseguir manter essa pessoa lá para o resto da vida. A gente teve umas experiências bastante exitosas de melhor aplicação da convenção. Por exemplo, lá no estado em Rio Grande do Norte, se fez um excelente acordo, a ministra Ellen pediu para que eu atuasse no caso, um caso que se arrastava há 8 meses. Em questão de 1 mês foi resolvido o problema, com o juiz tendo feito um acordo excelente, envolvia uma criança da Suécia, o retorno da criança, proteção para a mãe que acompanhasse, etc. e tal. E uma maior inserção internacional no Brasil sobre esses temas. Já foi noticiado aqui
que houve, e o nosso magnífico reitor fez um seminário antecipando a visão de futuro sobre comércio internacional em Curitiba, no mês passado, no mês retrasado. Nós assinamos agora uma convenção no âmbito, mais uma convenção no âmbito da AIA, que é relativa às provas, né? Nós temos, então, no âmbito da AIA, o Brasil assinou 3 convenções, adoção internacional, que, penso eu, é muito bem tratada, muito bem resolvida, a cuidado da Justiça Estadual, porque se refere à Convenção sobre habilitação e tal, que se faz num país estrangeiro e se reconhece aqui, e vice-versa. A Convenção de Haia, que eu acho, sinceramente acho, que nós melhoramos, né? E melhoramos também em função do Jorge agora na autoridade central, porque sabe todos que Jorge são filhos da Capadócia e são tudo de bom, onde atuam sempre dá certo. Tem a possibilidade de uma atuação muito melhor nessa área e ser reconhecido como tal, e, fundamentalmente, caminhamos para que o país se integre corretamente no Concerto das Nações. Basicamente, foi este o trabalho dos juízes, e eu encerro dizendo o seguinte: primeiro, o site está lá, o nosso site é um site bem bacaninha, está lá no site do Supremo, que eu não sei acessar, mas está ali, www.stfjusbr, Convenção de Haia. É um texto que não é definitivo, tem coisa que, tenho certeza, se produziu de lá para cá com uma maior qualidade, mas o nosso site ele dá informações, por exemplo, de como acessar a AIA, de como acessar a jurisprudência internacional através do INCADAT, fala sobre o livro dos juízes de direito de família internacional, a letra de juízes, né? Está lá o que é a conferência, enfim, é um site que eu tive o prazer de participar de toda a confecção e todo o trabalho gráfico também, que é um adulto e uma criança de um lado do oceano, no Brasil, e um adulto e uma criança, são 4 bonequinhos, na Europa, com um mar no meio, que é exatamente isso que a Convenção quer superar. Quer superar este mar de indiferença, esse mar de inconsequência, esse mar de maus tratos, e que o melhor passo é a boa e adequada aplicação da Convenção, onde ninguém tem certeza absoluta, onde ninguém é o dono da verdade, mas, fundamentalmente, o que nós precisamos pensar é que é a lei da reciprocidade. Se nós queremos que as crianças que saíram do Brasil de forma ilegal, de forma contrária à lei, retornem ao nosso país, nós temos que reconhecer que aqueles que não estão aqui também têm o direito de ter, também têm o direito, ou a expectativa de que o seu direito, assegurado na Convenção, seja respeitado pelo Judiciário brasileiro. Sei que já disseram que falta só 5 minutos, eu já passei dos 5 minutos, renovo dizendo, é um prazer enorme estar aqui. Este tema é um tema que efetivamente me apaixona, me deixa feliz. Às vezes, Marcelo, quando eu vejo alguém escrevendo sobre a Convenção e tal, um artigo, digo, esta matéria é minha, está usurpando o meu caminho, eu conheço isso melhor que ninguém. Na realidade, toda ajuda é bem-vinda. Esta é uma construção coletiva no caminho da civilidade, no caminho das boas práticas da diplomacia e no caminho de que o nosso país, onde tem tudo por fazer, isto é uma convicção, onde o inquérito policial não anda, onde a investigação criminal avança pouco, onde os processos se eternizam, onde todo juiz devia ser parte para ver como dói uma demora, onde todo médico devia pegar uma fila do SUS para saber o que é ser atendido. Este país, onde tem tudo para fazer, tem a oportunidade de fazer uma coisa bem feita. É, no interesse das crianças, respeitar aquilo que ele se obrigou perante a comunidade internacional. Muito obrigado, gente.